Graças a Deus, o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Estamos de volta, louvando e engrandecendo ao Senhor. Antes de darmos início, vamos falar com Deus, vamos orar. Eu te convido neste momento a inclinar sua cabeça. Vamos falar com Deus. Bondoso Pai Celestial, Senhor Criador dos céus e da terra. Ó meu Deus, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa cada ouvinte, Deus, que está dando crédito à tua palavra. Como foi dito pelo profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Meu Deus, abençoa este trabalho e a todos, ó Deus, que estão ouvindo e sendo abençoados. Ajuda-nos neste momento, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amados, vamos hoje, neste momento, falar sobre fé. Em um período que está sendo difícil para muitas pessoas e onde muitos estão desanimando, muitos estão se entristecendo e às vezes pergunta o que é de fato fé? Como compreender essa questão? Sabemos que a fé, ela tem que ser vivida. Por mais que eu mostre a vocês, por mais que eu defina para vocês a palavra fé, é necessário que vocês creiam de todo o teu coração em toda a Escritura. Por quê? Porque é através dela que você adquire fé. Mas como isso funciona? Vamos abrir a palavra de Deus no livro aos Hebreus. Esta é uma das cartas de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. Acompanhe. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Venha comigo de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Observe a expressão. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Amém? Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, quando falamos de fé,
em momentos difíceis, nós encontramos que muitas vezes a fé ela é abalada, às vezes você desanima, às vezes é necessário até que você seja ajudado ou ajudada. Quantos na Bíblia tiveram que ser ajudados? Aquele homem no tanque de Betesda, ele sabia, ele cria, ele estava lá aguardando que alguém o ajudasse para que ele pudesse entrar naquele tanque. Mas Jesus vendo, e ele se compadeceu daquele homem, e ele foi ao encontro dele. E ele disse que ele não tinha como ser curado, porque todas as vezes que as águas eram agitadas, entrava alguém no seu lugar. E Deus assim o curou. Ele foi curado. Quantos tiveram que ser ajudados? Aquele homem que foi colocado naquela cama. Observe que eles subiram pelo telhado, amados. Eles subiram no telhado porque a multidão era grande e não tinha condição nenhuma de chegar diante de Jesus, pois Jesus estava rodeado de pessoas e na porta daquela casa não tinha condição deles entrar pela porta. E eles subiram no telhado, descobriram o telhado e desceram aquele homem naquela cama. Querido, era impossível Deus não realizar um milagre na vida daquele homem. Que coisa tremenda! Alguém que crê e diz assim, ó, Deus vai te abençoar, nós vamos te ajudar. E pegou aquele homem e levou aquele homem até Jesus Cristo. É tremendo isto. Isto é fé. Você escalar uma montanha, escalar um telhado, você enfrentar o que for, mesmo sem ver, mas crendo que receberá. Eu vou dar um exemplo de fé. Não sei se eu já mencionei isso, mas observe que um pão ele custa 25 centavos. Uma unidade, um pão custa 25 centavos. A fé mostra para você que se você tiver o fundamento, potencialmente você tem um pão. Porque você não precisa do pão. Você precisa dos 25, que potencialmente é o dinheiro que te levará ao pão. Então, se você tem um fundamento, esse fundamento te levará ao pão. Então, para que você conheça, se identifique e exerça a sua fé, é necessário você ter fundamentos. O apóstolo Paulo diz que é o firme fundamento. Você tem potencialmente, tudo que Deus prometeu, você tem potencialmente. Por que você tem? Porque você crê que é verdade. Então ele diz, ora, a fé é o firme fundamento. Por que você crê que você é salvo? Por que você crê que você tem vida eterna? Por que você crê na cura? Você não vai enxergar nada disso. Mas se você tem potencialmente, se você crê de todo o teu coração, como diz no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Observe que aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, no verso 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso você vai encontrar aqui comigo,
aos Romanos 10, capítulo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão distorcendo, vivendo conforme quer. Não está confiando em Deus, não está confiando na palavra, estão acrescentando, colocando coisas que não existem. Isso tudo tem prejudicado a sua vida quando você deixa de crer no que é real, no que é verdadeiro, para dar ouvido a que o homem está falando. Prefere crer no Papa, prefere crer no padre, em pastores que já se afastaram da palavra de Deus, abandonaram a sua fé. Ah, meus irmãos, a fé ela vem pelo ouvir. Muitos estão em busca de dons, muitos estão em busca de sinais e estão deixando o principal. É através da palavra de Deus que isso é manifesto. É através das escrituras sagradas que você pode aperfeiçoar a sua fé. Porque é o único meio que você tem para vencer o mundo. No livro da carta do apóstolo João, eu até peguei aqui, capítulo 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Como você pode ter fé? Como você pode ter fé se você não guarda os mandamentos? Você entende por que muitas pessoas estão sofrendo? Você entende por que muitas pessoas não estão alcançando a sua vitória? Vocês estão observando porque muitas pessoas estão abandonando a palavra de Deus, abandonando o Evangelho, estão desanimadas, não lê mais a Bíblia, não ora mais, não se consagra mais, não dedica a sua vida a Deus. E como você pode adquirir fé? Como você pode ter fé? Aí você me diz: ah, pastor, mas a minha fé é pequena. Queridos, por mais que ela vinha a ser pequena, mas ela vinha a ser uma fé verdadeira. Vocês lembram aquela expressão da parábola da semente de mostarda? Por que ele fala? Se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: ergue daqui a acolá, e aquele monte vai se erguer. Por quê? É porque a fé é pequena? É pequenininha em estatura? Não, não é apenas porque ela é pequena. É porque a semente da mostarda é a única semente que ela não pode ser híbrida. Observe que tudo que é híbrido, ele traz morte. Observe. Você vê o cruzamento da jumenta, tá vendo? Da mula com a jumenta. Olha o que deu. Olha o que deu. Olha o cruzamento desses dois animais. E você pode observar que esse burro, esse animal que nós vemos aí, ele é híbrido. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Quando você deixa de dar ouvido à palavra de Deus para dar ouvido ao diabo, e o diabo consegue lançar dentro das escrituras o seu veneno,
vai trazer morte. Não tinha condição nenhuma de Deus ter produzido o que foi gerado por Caim. Caim matou Abel. Então, a partir do momento que Eva deu ouvido à serpente e Adão deu ouvido à sua mulher que já estava contaminada, trouxe morte. A falta de fé traz morte. A falta de fé traz morte. E a palavra de Deus traz vida. Traz vida. Vocês vão observar comigo que a Bíblia diz, no livro do Evangelho de João, capítulo 6, ele fala o seguinte. João, capítulo 6, ele fala assim: observe aqui comigo no versículo 63. Ele fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. É a palavra de Deus que te traz vida. É ela que te sustenta. Ele morreu para que você pudesse viver. Porque hoje na humanidade que nós estamos, todos nós, o mundo inteiro sobrevive de seres mortos. Observe, para você almoçar, você tem que comer do arroz, você tem que comer do feijão, é o frango que teve que morrer. Então Jesus, para que nós pudéssemos ter vida, ele teve que morrer. Então a fé, ela precisa ser alimentada pela vida. Porque se você não tiver a vida, certamente você estará morto. Morto. E se você estiver morto, como você vai poder vencer o mundo se você não tem a fé? A Bíblia diz que a fé, ela faz você vencer o mundo. É através dela, meus irmãos. Se você tem um parente em casa doente, se você está com um filho, é algum amigo, algum conhecido, você deve orar por ele, porque é o seu papel como cristão abençoar aquela pessoa. Agora, pastor, eu não tenho fé. Por que você não tem fé? Porque é necessário que você viva, que você o ame, que você dedique isto em ler, em meditar a palavra de Deus. Então observe, olha o que diz na mensagem pregada pelo irmão Branham. A mensagem Deus e seu povo foi pregada no dia 27 de fevereiro de 1950. Ele diz o seguinte: mensagem Deus em seu povo. Há uma fonte aberta que flui livremente em toda parte. Basta beber até que você simplesmente não consiga beber mais. A árvore, se ela simplesmente bebesse ao que for atribuído, ora, ela sempre estaria na sequidão. Isto é o que está acontecendo com os cristãos. Eles não bebem o suficiente. Você está bebendo o suficiente, minha irmã? Você está bebendo o suficiente, meu irmão? Agora você entende o porquê da falta de fé? Porque quanto mais você bebe desta fonte, da água da vida, automaticamente você vai ter vida. Mas se você não beber desta água, como você pode vencer o mundo? Olha aí as fascinações, os convites do inimigo, as propostas do mundo. As pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. É o que está acontecendo. Deseje beber até que você simplesmente se espalhe e deixe que outra pessoa veja isto. Vê? Empurre para fora. Tenha um testemunho. Encomende isto a Deus. Creia nisto. Saia. Reivindique a promessa de Deus. Se você não tiver fé, irmão, para orar por uma pessoa doente, por alguém da sua família, como você pode ter fé para ir no rápido?
E olha que para ir no rápido nós iremos encontrar com ele nos ares. Você vai ter que flutuar, irmão. Você vai ter que flutuar, meu irmão. É o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus. Viver a vida que está vivendo sem crer em toda a palavra, meu Deus, você vai perceber que está perdendo o maior tempo da sua vida. Confie nele. Basta encomendar. Encomenda isso a Deus. Creia nisto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele fará suceder o que você deseja. Mas ele não pode fazê-lo até enquanto você estiver retendo isto. Você diz: agora eu vou ver se eu estou melhor e ver se isto irá funcionar. Encomende isto a ele. Esqueça o resto. Vá verificando das coisas que você nem mesmo vê. Creia nisto. Não é o que você vê, é o que você crê. Não é o que você sente. Ele nunca disse: você sentiu isto? Ele disse: você crê nisto? É assim que somos salvos, pela fé. É assim que você é curado. Você é curada pela fé. Pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Prova, sente, cheira ou ouve. Você simplesmente crê. Age sobre isto como se fosse. Amém? Amém. Isso é tremendo. Então creia como se fosse. Amém? Precisamos compreender que para ter uma vida cristã com os padrões do mundo, nós não iremos para canto nenhum. Porque a Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno. Quantas pessoas estão em casa nesse período que o mundo está vivendo com relação ao Covid-19? Esse é o momento que você precisa mostrar quem você é. Eu coloquei até uma frase no perfil que diz que o do trigo, quando o trigo é imprensado, ele gera o pão. Mas quando você prensa o joio, gera veneno, gera morte. Aí no final diz assim, ó: cada um mostrará quem é por dentro quando for pressionado. Você precisa mostrar quem você é. Você precisa mostrar quem você é, do que você é feito. Esse é o momento que o mundo está vivendo, que mesmo sem as igrejas estar abertas, você precisa mostrar em quem você está firmado. Você está firmado no seu pastor ou em Cristo? Porque se você estiver em Cristo, você vai vencer. Se você estiver confiando no homem, o seu barco vai afundar. Você precisa confiar em Deus. Você precisa depositar toda a sua confiança em Deus. Traga a sua família. Traga a sua família para a presença de Deus. Estamos aqui para te ajudar. Se você desejar entrar em contato, nós deixaremos na descrição o endereço, o contato para que você possa ligar e você possa ser abençoado. E você possa ser abençoado. Que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando. Nós nos localizamos em Lauro de Freitas, Bahia. Nós estamos aqui na rua Almirante Barroso. Você pode botar a rua Almirante Barroso, número 23. Se não aparecer, você pode botar o 944, porque aqui é um pouco confuso. Mas na descrição vai estar o meu número, tá bom? Então que o Senhor continue abençoando. Pastor Eduardo, que vos fala, Tabernáculo da Fé, aqui em Lauro de Freitas, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Vamos agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bondoso Pai Celestial, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Abençoe teus filhos que estão ouvindo, está meditando na tua palavra. Ajuda cada um deles. Abençoa o seu lar, a sua família. Senhor, te pedimos isso no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.